Em meio ao turbilhão da vida moderna, onde cada mensagem recebida e cada olhar lançado parece servir como um teste à nossa serenidade, nos deparamos com um chamado profundo à coragem e à liberdade. Imagine-se como uma montanha, inabalável, que mesmo diante das tempestades mais ferozes, permanece firme em sua essência. O estoicismo nos ensina que, enquanto o mundo lá fora pode ser caótico e descontrolado, a verdadeira força vem de dentro. O que realmente importa não são as circunstâncias que nos cercam, mas a maneira como escolhemos responder a elas. Nesse contexto, viver com coragem significa desenvolver um autocontrole que nos permite agir com clareza e paciência, sem nos deixarmos levar por um turbilhão de reações impulsivas e emocionais. É um convite para a reflexão, para encontrarmos no silêncio a verdadeira força, cultivando a capacidade de sermos indiferentes ao aplauso ou à reprovação alheia. Ao nos desapegarmos da validação externa e alinharmos nossas ações aos nossos princípios, descobrimos que a liberdade não é uma maré de reconhecimento, mas um estado de ser, uma conexão honesta com a nossa verdade interior, ainda que isso signifique passar despercebido aos olhos do mundo. Assim, a grandeza não reside em se destacar, mas em sermos fiéis a nós mesmos. Quando abandonamos a necessidade de nos explicar e começamos a viver pela nossa própria verdade, emergimos da sombra da dúvida e da insegurança. Neste vídeo, vamos explorar como a firmeza interior e a busca pela serenidade podem transformar nossas vidas, mostrando que tudo pode mudar, desde que tenhamos a coragem de olhar para dentro e agir com sabedoria. Prepare-se para uma jornada que mistura a filosofia estoica com reflexões sobre a vida cotidiana, onde descobrirá como a verdadeira liberdade vai muito além das aparências e reconhecimentos externos. É hora de abraçar o que está ao nosso alcance, a paz interior e a coragem de viver de acordo com o que realmente somos. Vamos juntos desvendar os segredos desta poderosa filosofia e descobrir que sim, tudo pode mudar a partir de nós mesmos. Lista dos temas abordados no vídeo. 1. A montanha da serenidade. 2. Controle interno. O verdadeiro poder. 3. A força do silêncio. 4. Reações automáticas. Superando impulsos. 5. Autocontrole e paciência. 6. A libertação da validação externa. 7. Agir sem esperar retorno. 8. A grandeza de ser verdadeiro. 9. Indiferença ao aplauso, construindo serenidade ao longo do tempo. Firmeza e reflexão diárias. 12. Vivendo com coragem e liberdade. Se o que estamos discutindo aqui ressoa com sua busca por serenidade, peço que curta este vídeo e compartilhe-o. Isso ajuda a levar essa mensagem essencial para mais pessoas que, como nós, buscam viver com mais propósito. Bem-vindos de volta, buscadores da serenidade e da coragem. Na parte anterior, preparamos o terreno para entender a essência do estoicismo, nos convidando a vislumbrar uma força interior inabalável. Agora, vamos mergulhar mais fundo nas profundezas dessa filosofia, explorando cada pilar que sustenta essa montanha de serenidade que aspiramos ser. 1. A montanha da serenidade. Imagine-se de fato como uma montanha, uma formação rochosa imponente, que se ergue majestosa, independentemente do que aconteça ao seu redor. Ventos uivam, chuvas torrenciais despencam, neves cobrem seus picos, e o sol castiga suas encostas. Mas a montanha permanece ali, inabalável em sua essência. Ela não reage com fúria aos elementos, nem se desespera com a erosão lenta e implacável do tempo. Ela simplesmente é. Essa é a metáfora central para a serenidade estoica. Em nosso cotidiano,
somos constantemente bombardeados por uma enxurrada de estímulos. Prazos apertados, notificações incessantes, a opinião alheia, expectativas frustradas, notícias alarmantes. É fácil sentir-se como uma folha levada pelo vento, girando sem controle no turbilhão da vida moderna. No entanto, o estoicismo nos convida a cultivar uma mente que, assim como a montanha, possui uma base sólida e uma estrutura interna que não se abala com a tempestade externa. A verdadeira serenidade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los com uma calma intrínseca. Não significa que não sentiremos as dores ou os desafios. Significa que não seremos definidos por eles. A montanha não deixa de sentir a força do vento, mas ela não se move. Da mesma forma, podemos sentir a pressão do estresse ou a pontada da frustração, mas nosso centro de comando interno, nossa razão, permanece firme, nos guiando para uma resposta ponderada e não para uma reação impulsiva. Cultivar essa mentalidade é o primeiro passo para reivindicar nosso espaço de paz no mundo caótico. Controle interno, o verdadeiro poder. Se a montanha nos dá a imagem, o conceito de controle interno nos oferece a bússola. Os estoicos, em especial Epicteto, nos ensinam uma distinção fundamental: o que está em nosso controle e o que não está. Parece simples, mas a maioria de nossos sofrimentos vem de confundir essas duas categorias. O que está sob nosso controle? Nossas opiniões, nossos julgamentos, nossos desejos, nossas aversões e, acima de tudo, nossas ações e reações. Em suma, o que está sob nosso controle é nossa vontade, nossa capacidade de raciocinar e escolher. O que não está sob nosso controle? O clima, o trânsito, a opinião de outras pessoas sobre nós, a economia, o passado, o futuro, a saúde de nossos entes queridos e uma infinidade de eventos externos. No mundo moderno, somos constantemente tentados a gastar nossa energia e atenção em coisas que estão fora do nosso domínio. Ficamos furiosos com o engarrafamento, frustrados com um chefe injusto, ansiosos com o que os outros pensam sobre nossa última postagem nas redes sociais, ou desesperados com o andamento da economia global. O que o estoicismo nos diz é que, ao fazer isso, estamos entregando nosso poder e nossa paz de espírito a forças externas. Estamos permitindo que o caos externo defina nosso estado interior. Quando focamos no que podemos controlar, nossa atitude frente ao trânsito, nossa resposta calma ao chefe, nossa decisão de não nos deixarmos abalar por um comentário negativo, nossa preparação para o futuro em vez de nossa ansiedade sobre ele. É aí que reside nosso verdadeiro poder. É um poder silencioso, muitas vezes invisível para os outros, mas absolutamente transformador para nós mesmos. É a liberdade de escolher nossa resposta. A capacidade de dizer, sim, isso aconteceu, mas eu escolho como vou lidar com isso. Essa distinção clara é o alicerce para uma vida mais serena e verdadeiramente autônoma. 3. A força do silêncio. Em um mundo que grita por nossa atenção a cada segundo, o silêncio se tornou um luxo, quase uma raridade. Mas para os estoicos e para qualquer um que busca clareza mental, o silêncio não é apenas a ausência de ruído, é um espaço ativo para a introspecção, para a reflexão profunda, para o autoconhecimento. A verdadeira força muitas vezes não se manifesta na intensidade da voz, mas na profundidade da escuta. E isso começa por ouvir a nós mesmos. Pense na sua rotina, mensagens apitando, e-mails chegando, o fluxo interminável das redes sociais, notícias urgentes, conversas, reuniões. Estamos sempre conectados, sempre respondendo,
sempre ligados. Mas quando é que nos damos a chance de nos desconectar de tudo isso, para nos conectar com o que realmente importa? A força do silêncio reside na sua capacidade de revelar. Quando o barulho externo diminui, a cacofonia interna pode, a princípio, se tornar mais evidente. São os pensamentos ansiosos, as preocupações persistentes, os julgamentos apressados. Mas com a prática da atenção plena e da meditação, ou mesmo com momentos de caminhada em silêncio, de contemplação solitária, podemos começar a discernir esses ruídos internos. Podemos observá-los sem nos deixar arrastar por eles como nuvens que passam no céu. É nesse espaço de quietude que podemos praticar o discernimento estoico. Podemos refletir sobre nossas ações do dia, avaliar nossos julgamentos e recalibrar nosso curso. É no silêncio que encontramos a clareza para separar o essencial do trivial, o urgente do importante. É onde acessamos nossa razão mais profunda, nossa voz interior que sabe o que é certo e o que está alinhado com nossos princípios. Essa pausa deliberada, essa busca pelo silêncio, não é uma fuga do mundo, mas uma forma de nos fortalecermos para retornar a ele com mais propósito, calma e sabedoria. 4. Reações automáticas, superando impulsos. Nossa vida moderna, com sua velocidade e complexidade, frequentemente nos empurra para um ciclo de reações automáticas. Um e-mail com um tom áspero, um comentário crítico nas redes sociais, um imprevisto no trânsito, uma notícia chocante. E antes que percebamos, somos dominados pela raiva, pela frustração, pela ansiedade, pelo medo. Agimos por impulso, e muitas vezes nos arrependemos depois. É como se um interruptor fosse acionado, e nossa resposta já estivesse programada, sem a intervenção da nossa razão. Os estoicos nos ensinam que a diferença entre um sábio e uma pessoa comum reside, em grande parte, nessa capacidade de inserir um espaço entre o estímulo e a resposta. Viktor Frankl, um pensador do século XX, resumiu essa ideia brilhantemente. Entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Na nossa resposta reside o nosso crescimento e a nossa liberdade. Mas como criar esse espaço? É um treino. Primeiro, a consciência. Precisamos aprender a identificar o momento em que a emoção começa a tomar conta, antes que ela nos domine completamente. É a sensação de calor no rosto, a tensão nos ombros, o batimento cardíaco acelerado. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para não ser arrastado. Em seguida, vem a prática da suspensão do julgamento. Antes de rotular uma situação como ruim ou insuportável, podemos pausar e questionar: isso é realmente tão terrível? Ou estou apenas reagindo a uma primeira impressão? O que está realmente acontecendo aqui? O que posso controlar nesta situação? Essa pequena pausa nos permite acionar nossa razão e escolher uma resposta alinhada com nossos valores, em vez de sermos arrastados pela torrente emocional. Superar as reações automáticas é um ato contínuo de autoconsciência e autodisciplina, uma verdadeira jornada para a liberdade interior. Chapter 5. Autocontrole e paciência. O autocontrole e a paciência são virtudes que andam de mãos dadas no caminho estoico, sendo o antídoto mais eficaz contra as reações automáticas e o imediatismo da vida moderna. Autocontrole não é repressão emocional. É o domínio da razão sobre as paixões desordenadas. É a capacidade de atrasar a gratificação, de suportar o desconforto por um bem maior, de manter a calma sob pressão e de agir deliberadamente, em vez de ser levado pelo impulso. Pense em qualquer objetivo de longo prazo que você tenha. Aprender uma nova habilidade, economizar dinheiro,
manter um relacionamento saudável, construir uma carreira. Todos eles exigem uma boa dose de autocontrole e paciência. Vivemos em uma era de gratificação instantânea. Queremos resultados rápidos, soluções mágicas, respostas imediatas. Essa mentalidade, porém, é inimiga do crescimento e da construção de algo verdadeiramente significativo. A paciência, por sua vez, é a virtude de suportar adversidades e demoras sem irritação ou ansiedade. É a capacidade de aceitar que nem tudo acontece no nosso tempo, que o mundo tem seu próprio ritmo, e que alguns processos simplesmente não podem ser apressados. A paciência nos permite continuar trabalhando em direção aos nossos objetivos, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. Ela nos lembra que a semente que plantamos hoje não se torna árvore amanhã, mas requer rega constante, luz solar e, acima de tudo, tempo. Para cultivar essas virtudes, precisamos de prática diária. Comece pequeno. Resista à tentação de verificar o celular a cada minuto. Escolha não reagir imediatamente a um comentário provocador. Concentre-se em uma tarefa tediosa até o fim. Medite por alguns minutos, observando a impaciência fugir e passar. Cada pequena vitória, no autocontrole e na paciência, fortalece nossos músculos mentais, nos tornando mais resistentes às vicissitudes da vida e mais capazes de viver de acordo com nossa razão mais elevada. 6. A libertação da validação externa. Vivemos em uma sociedade que, muitas vezes, nos ensina a buscar nossa identidade e nosso valor no olhar do outro. Desde cedo, somos condicionados a querer o aplauso, a aprovação, a validação de pais, professores, amigos, colegas e hoje, de milhões de desconhecidos nas redes sociais. Nosso senso de autoestima se torna um pêndulo, balançando ao sabor das opiniões alheias. Quando somos elogiados, nos sentimos bem. Quando criticados, desmoronamos. Essa é uma das maiores prisões que podemos construir para nós mesmos. Os estoicos, com sua sabedoria milenar, nos alertam contra essa armadilha. Sêneca dizia: se você deseja ser feliz, não se preocupe em como as pessoas te veem. A busca por validação externa é um poço sem fundo. Por mais aplausos que você receba, nunca será suficiente, pois a sede de aprovação é insaciável. Além disso, ao basear nossa felicidade na opinião alheia, estamos entregando as chaves da nossa paz de espírito para algo que está completamente fora do nosso controle. A opinião alheia é volátil, inconstante e muitas vezes superficial. A libertação começa quando entendemos que nosso valor intrínseco não depende do que os outros pensam ou dizem sobre nós. Nosso valor reside na nossa virtude, na nossa integridade, na nossa capacidade de viver de acordo com a razão e com nossos princípios. Quando alinhamos nossas ações aos nossos valores mais profundos, agimos por uma bússola interna, não por um mapa de expectativas externas. Isso não significa ignorar o feedback construtivo ou viver em isolamento. Significa internalizar a fonte da sua autoestima. Significa reconhecer que mesmo que o mundo inteiro o critique injustamente, se você sabe que agiu com honestidade e sabedoria, sua paz interior não será abalada. Essa é a verdadeira liberdade, a capacidade de ser você mesmo, independentemente do aplauso ou da reprovação. 7. Agir sem esperar retorno. A libertação da validação externa nos leva naturalmente a outro pilar estoico, a capacidade de agir sem esperar retorno. Em um mundo onde tudo parece ser uma transação, eu faço isso por você, se você fizer aquilo por mim. Eu posto isso para obter likes.
Eu me esforço no trabalho, esperando uma promoção ou reconhecimento. A ideia de agir pura e simplesmente pela retidão da ação, sem expectativa de recompensa ou reconhecimento, parece quase revolucionária. No entanto, é justamente nessa pureza da intenção que reside uma profunda liberdade e eficácia. Quando agimos com a expectativa de um retorno, seja ele um elogio, um agradecimento, um benefício material ou até mesmo uma reciprocidade, nossa ação se torna condicionada e, portanto, menos livre. Estamos amarrados ao resultado, e a frustração é o preço que pagamos quando a expectativa não é atendida. Os estoicos nos encorajam a focar na ação em si e na sua conformidade com a virtude. Se você ajuda alguém porque é a coisa certa a fazer, e não porque espera um muito obrigado, sua ação é completa em si mesma. Se você realiza seu trabalho com excelência porque acredita na importância do que faz, e não apenas para ser promovido, sua satisfação vem da própria execução virtuosa. Essa perspectiva nos liberta de uma série de ansiedades. Não nos preocupamos se seremos notados, se nossos esforços serão reconhecidos, se o outro vai retribuir. Fazemos o que precisa ser feito, com dedicação e integridade, porque é o caminho da razão e da virtude. E paradoxalmente, é nesse desapego do resultado que muitas vezes encontramos a maior recompensa. A paz de espírito de saber que fizemos o nosso melhor, independentemente das circunstâncias externas ou da resposta alheia. A verdadeira grandeza reside em cumprir nosso dever e agir com propósito, mesmo que ninguém esteja observando. A grandeza de ser verdadeiro. No coração da filosofia estoica e de uma vida bem vivida está a ideia de ser verdadeiro consigo mesmo. Em um mundo onde somos constantemente tentados a nos moldar para agradar aos outros, a nos encaixar em moldes sociais, a seguir tendências ou a exibir uma persona que não corresponde à nossa essência, a coragem de ser autêntico se torna um ato de rebeldia e de grandeza. A grandeza não se mede pelo número de seguidores que você tem, pela riqueza acumulada ou pelo poder que exerce sobre os outros. A grandeza, sob uma ótica estoica, é a integridade inabalável de viver em consonância com seus princípios, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente, ser impopular ou até mesmo enfrentar críticas e incompreensão. Ser verdadeiro consigo mesmo significa conhecer seus valores fundamentais. O que é realmente importante para você é a honestidade, a justiça, a compaixão, a sabedoria e, em seguida, alinhar suas palavras e ações a esses valores. Significa não comprometer sua ética para obter vantagens ou evitar confrontos. Significa ter a coragem de dizer não ao que não ressoa com sua verdade, e sim ao que a afirma. Quando você se torna verdadeiro, você se liberta da exaustão de manter uma fachada. A energia que antes era gasta em agradar aos outros, ou em se preocupar com o que pensavam, agora pode ser direcionada para o crescimento pessoal e para ações significativas. A autenticidade gera uma paz interior profunda. Uma sensação de que você está no caminho certo. Não importa o quão sinuoso ele seja. É a descoberta de que a verdadeira força não reside em se destacar na multidão, mas em se destacar por ser fiel à sua própria e única jornada. 9. Indiferença ao aplauso. Já discutimos a libertação da validação externa, mas vale a pena aprofundar um aspecto específico. A indiferença ao aplauso. Marcos Aurelius, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações sobre a futilidade de buscar a fama ou a glória. Ele observou que a vida de um homem é efêmera. E o que é a glória senão a lembrança de um nome que logo se apagará no vasto oceano do tempo? No mundo moderno, o aplauso pode vir na forma de likes, compartilhamentos, elogios públicos,
prêmios ou reconhecimento profissional. É natural desejar ser apreciado, mas quando esse desejo se transforma em necessidade, ele se torna um grilhão. A indiferença ao aplauso não significa que devemos ser rudes ou desdenhar do reconhecimento, mas sim que não devemos depender dele para nossa autoestima ou para a validade de nossas ações. Seja você um artista, um profissional, um estudante ou alguém buscando apenas viver uma vida mais significativa. O foco deve estar na excelência da sua tarefa e na virtude da sua conduta, e não na reação do público. Um artesão estoico trabalha sua peça com dedicação e esmero, não porque espera um prêmio, mas porque a qualidade e a integridade do seu trabalho são recompensas em si mesmas. Cultivar essa indiferença significa praticar a humildade e a autossuficiência. Significa entender que o bem que fazemos ou a beleza que criamos não precisa ser validada externamente para ter valor. O valor intrínseco de uma ação virtuosa é imutável. A verdadeira recompensa é a consciência tranquila e o alinhamento com a sua razão. Libere-se da necessidade do aplauso, e você descobrirá uma fonte de motivação muito mais duradoura e inabalável, a sua própria virtude, construindo serenidade ao longo do tempo. A serenidade estoica não é um destino que se atinge de uma vez por todas, como se fosse um botão que se liga. É um processo contínuo de construção, uma jornada diária de aprendizado, prática e aprimoramento. Pense nela como a erosão de uma montanha. Não acontece em um dia, mas sim por meio de pequenas e persistentes forças ao longo do tempo. Da mesma forma, nossa serenidade é esculpida por nossas escolhas e hábitos diários. Muitas vezes, esperamos uma grande revelação ou uma mudança drástica de vida para que a serenidade se instale. No entanto, ela se manifesta nas pequenas vitórias cotidianas. A escolha de não reagir a uma provocação, o momento em que você respira fundo antes de tomar uma decisão, a decisão de focar no que você pode controlar, em vez de se preocupar com o que não pode. São esses pequenos atos de autodisciplina e atenção que se acumulam, solidificando sua base interna. Construir serenidade envolve consistência. Não é o ato heróico, isolado, mas a rotina de reflexão, a prática de discernimento, o constante esforço para alinhar suas ações com suas virtudes. É como um atleta que treina todos os dias, não esperando um milagre no dia da competição, mas confiando na disciplina acumulada. Aceite que haverá dias em que você falhará, em que a emoção tomará conta, em que o mundo externo parecerá esmagador. Nesses momentos, a serenidade não é a ausência de queda, mas a capacidade de se levantar novamente, de aprender com o erro e de retomar o caminho com renovada determinação. É uma construção gradual, pedra por pedra, dia após dia, que transforma o caos em calma e a fragilidade em resiliência. Firmeza e reflexão diárias. Para construir essa serenidade duradoura, precisamos incorporar a firmeza e a reflexão em nossa rotina diária. A firmeza não é rigidez, mas a constância em nossos princípios e a resiliência diante das adversidades. A reflexão é a ferramenta que nos permite observar a nós mesmos, analisar nossos pensamentos e alinhar nossa conduta. Como podemos praticar isso no dia a dia? Primeiro, comece o dia com propósito. Antes que o mundo comece a ditar sua agenda, dedique alguns minutos à reflexão. Pergunte a si mesmo: quais são os desafios que posso enfrentar hoje? Como posso agir com virtude nessas situações? O que está sob meu controle hoje? Essa premeditatio malorum, premeditação dos males, não é pessimista, mas preparatória. Ela nos firma para os ventos que virão. Marcos Aurelius, antes de enfrentar as pressões de um império,
revisava seus princípios e se preparava mentalmente para os desafios. Ao longo do dia, pratique pequenas pausas para verificar seu estado mental. Você está agindo por impulso? Está se deixando levar pela raiva ou pela ansiedade? Use esses momentos para se lembrar da distinção entre o que está sob seu controle e o que não está. Respire fundo. Responda com sua razão. E, ao final do dia, reserve um tempo para a autoavaliação. Sêneca descrevia essa prática como um tribunal de consciência. Pergunte a si mesmo: onde agi bem hoje? Onde poderia ter agido melhor? Fui justo, corajoso, temperante, sábio? Onde minhas paixões me dominaram? Essa reflexão noturna não é para autocrítica destrutiva, mas para aprendizado e crescimento. Ela nos ajuda a identificar padrões, a corrigir o curso e a nos fortalecer para o dia seguinte. A firmeza e a reflexão diárias são os exercícios que fortalecem nossa montanha interior, tornando-a cada vez mais inabalável diante das tempestades da vida. 12. Vivendo com coragem e liberdade. Chegamos ao ponto culminante de nossa jornada: viver com coragem e liberdade. Coragem, para os estoicos, não é a ausência de medo, mas a ação virtuosa apesar do medo. É a disposição de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, impopular ou assustador. É a coragem de ser vulnerável, de buscar a verdade, de enfrentar suas próprias falhas e de persistir em seus princípios. No contexto estoico, a coragem se manifesta na capacidade de suportar as adversidades com equanimidade, de enfrentar a incerteza com serenidade e de viver uma vida autêntica, não pautada pelas expectativas alheias. É a coragem de ser indiferente ao que não está em seu controle e de focar com determinação no que está. E a liberdade. A verdadeira liberdade estoica não é a ausência de restrições externas, mas a ausência de amarras internas. Não é fazer o que se quer, mas querer o que se deve fazer, o que é virtuoso e razoável. É a liberdade de não ser escravo de suas paixões, de seus medos, de suas ansiedades, da opinião alheia ou do desejo insaciável por mais. É a autonomia de escolher sua própria resposta a cada situação, de ser o arquiteto do seu caráter. Quando você cultiva o controle interno, busca a força no silêncio, supera as reações automáticas, desenvolve o autocontrole e a paciência, se liberta da validação externa, age sem esperar retorno, abraça a grandeza de ser verdadeiro e se torna indiferente ao aplauso, você está construindo uma vida de profunda coragem e liberdade. Você se torna montanha, firme, resiliente e inabalável. O estoicismo, meus amigos, não nos promete uma vida sem desafios. Promete, sim, a capacidade de enfrentá-los com uma dignidade e uma força interior que muitos jamais conhecerão. Sêneca nos lembra: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. Então, qual é o seu próximo passo? O que você vai ousar transformar em sua vida a partir de hoje? Que pequeno hábito de reflexão ou autocontrole você vai começar a cultivar para fortalecer sua montanha interior? Se este vídeo te inspirou a olhar para dentro com mais coragem, por favor, deixe seu like, compartilhe-o com quem precisa ouvir essa mensagem e comente abaixo qual desses pilares mais ressoa com você neste momento. Sua participação ajuda este canal a levar a sabedoria estoica para mais pessoas. Até a próxima. E que sua jornada seja preenchida com sabedoria, coragem e a inabalável serenidade que reside em seu próprio espírito.